O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio ter com Jesus sua mãe com seus irmãos, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. E lhe foi comunicado: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam ver-te. Mas ele respondeu, dizendo: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, nessa celebração, nós temos a oportunidade de meditar sobre um aspecto tão bonito da nossa fé, daquilo que nós aprendemos desde pequeninos, que é essa aproximação, essa unidade, essa intimidade que Nossa Senhora tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo que ilumina a nossa mente, o Espírito Santo que nos guia e nos mostra por onde caminhar. O Espírito Santo que nós invocamos todas as vezes que nós precisamos começar uma reunião, um momento especial. Nós pedimos que a assistência dele seja presente para que a gente tenha condições de chegar a uma conclusão boa. Imaginem só como foi a vida de Nossa Senhora tendo essa proximidade tão grande com o Espírito Santo. Ela perseverava em oração com os apóstolos, com todos os discípulos, pedindo essa assistência, e eles receberam. Ela perseverou desde o primeiro momento em que soube que seria a mãe do Salvador, nessa atitude de constante diálogo, de conversa, de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez em sua vida. E se tem uma pessoa que realmente foi atenta para pôr em prática a palavra de Deus, é Nossa Senhora. Por isso, esse trecho do Evangelho que nós escutamos hoje, ele exalta ainda mais a pessoa de Maria. Porque quando Jesus diz: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a põem em prática, ele está dizendo: Maria é minha mãe duas vezes. Mãe porque gerou, mãe porque acreditou. E aí então, para quem está atento, fica maravilhado da maneira como Nossa Senhora mais uma vez é exaltada nas palavras do seu Filho, de maneira discreta, sem dizer muita coisa. Os desavisados, os distraídos não compreendem, mas aqueles que são atentos à palavra rapidamente pegam aquele significado profundo do que o Senhor fala. E qual a lição que nós tiramos disso tudo? Aqui nós temos tantos jovens do Colégio Santa Catarina, temos tantos romeiros que vieram para passar esses dias conosco aqui em Belém, temos a graça de poder contar com a transmissão da Rede Vida de televisão, quantos irmãos e irmãs pelo Brasil que estão nos acompanhando nesse momento. Qual é o grande ensinamento que o Senhor nos dá com essas palavras? É o ensinamento de que nós precisamos constantemente ter diante dos olhos o Evangelho. Nós precisamos meditar o Evangelho para crescer como pessoas. A solução para as dificuldades que nós encontramos passa também por essa capacidade de olhar para o Evangelho como um direcionamento seguro,
Quantas vezes nós queremos que alguém nos diga por onde caminhar e o que fazer? Diante das dificuldades da vida, é comum que alguém diga assim: ah, mas eu queria que alguém chegasse e me dissesse tudo direitinho como eu devo fazer. Ah, se tivesse alguém que pudesse me iluminar. Digo, poxa, mas será possível que depois de tanto tempo ainda não entendemos que tudo o que nós precisamos para poder chegar à felicidade se encontra nos 4 evangelhos? E que ouvindo essa palavra com atenção, meditando, trazendo essa palavra para a minha vida, eu tenho a possibilidade de caminhar com firmeza e evitar as dificuldades, os erros. Os erros que nós cometemos porque não seguimos o Evangelho. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, nós não caímos no erro. É por isso que no ato penitencial eu gosto de lembrar: peçamos perdão a Deus por aquelas atitudes que não foram de acordo com o seu ensinamento, que não foram de acordo com o seu Evangelho. O Evangelho nos ensina a combater o maior perigo que nós encontramos nessa vida, que é o egoísmo, o pensar só em si, o fazer pouco caso do outro. O Evangelho nos ensina, queridos irmãos e irmãs, a termos essa capacidade de lutar contra os nossos defeitos. E se nós olharmos, os nossos defeitos encontram força no egoísmo. Aonde é que nossos defeitos recarregam as baterias? No egoísmo, no pensar só em mim. Durante a procissão do Círio, muita gente observa, e eu observei, sempre observei, desde a primeira vez que eu participei, há mais de 20 anos atrás, uma das coisas que sempre me impressionou no Círio é a solidariedade que um tem para com o outro, a preocupação com o próximo. Quando alguém passa mal, a rapidez que a gente tem de chamar alguém que possa trazer uma maca para poder tirá-la daquele sufoco. Quando alguém dá uma garrafa d'água, aquela garrafa dá para 20, 30 pessoas, cada um dá um gole e passa por outro. E na vida prática, no dia a dia, no pós-Círio, por que que nós também não lutamos contra o egoísmo? Alguém podia pegar uma garrafa d'água lá na corda, desenroscar e dizer assim: ah, essa só dá para mim, depois vão trazer outra. Não pensa assim. Por que que na escola a gente não tem o mesmo pensamento de solidariedade e não cuida melhor das coisas que o outro vai precisar usar também? Por que que em casa nós não temos aquela capacidade de pensar em quem vai chegar depois de nós? Por que essa tendência a pegar sempre o melhor sem estar nem aí para o outro? Isso é o contrário de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se nós olharmos as dificuldades que nós encontramos no Brasil de hoje, o problema que está crescendo cada dia mais, que tem preocupado muita gente, de modo particular os adultos, que é a questão da crise, da dificuldade financeira, da falta de trabalho, das situações. Se nós formos olhar, na base de tudo isso tem um defeito grave: o egoísmo. Alguém pensou só em si mesmo e não fez questão de lembrar do próximo. Por quê? Porque não aderiu a Jesus Cristo, porque não ouviu sua palavra, porque não quis ser irmão, irmã, mãe dele. Porque se tivesse aberto os ouvidos para o Evangelho, teria pensado 2 vezes antes de ceder ao egoísmo. Então esse é o caminho, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos chamados a percorrer. Ontem nós celebrávamos Nossa Senhora Aparecida. Domingo nós fizemos o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Durante esses 15 dias nós estaremos aqui nessa Basílica Santuário, louvando e agradecendo a Deus por nos ter dado Maria, um exemplo tão maravilhoso que está sempre diante dos nossos olhos. Quando nós vivemos a experiência do Círio, eu costumo me interrogar: meu Deus, mas como é tudo isso? O que é que nos atrai? O que nos chama? O que nos puxa para essa realidade? Sabe o que é? A bondade.
a bondade de um ser humano que se deixou conquistar por Deus, que se entregou totalmente nas mãos de Deus, que permitiu que Deus fizesse grandes coisas através dela e nela também. E o convite que Nossa Senhora nos faz é esse: deixem também que Ele haja em vocês, porque nós temos uma resistência muito grande a permitir que Deus haja em nós. Quantas vezes as nossas atitudes são atitudes terríveis. Quando a gente percebe que vai se converter, a gente corre. Tem gente que quando começa a perceber que está indo para o caminho da conversão, ele foge. Nós temos medo de Deus, e nós não deveríamos ter medo de Deus. Nós deveríamos ter medo do pecado, nós deveríamos ter medo do egoísmo, de todas essas coisas negativas que querem destruir com o que de mais puro nós temos. Então, olhando hoje para o Evangelho e contemplando essa intimidade de Nossa Senhora com o Espírito Santo, fica para cada um de nós que está aqui na igreja, nós sacerdotes, as religiosas, os jovens, os adultos, todos nós que estamos aqui, fica para nós um convite muito especial. Aproximemo-nos mais do Espírito Santo de Deus. Permitamos que o Espírito Santo de Deus haja em nós. Peçamos para que Ele arranque de dentro da gente esse sentimento ruim do egoísmo. Procuremos rezar de maneira muito, mas muito verdadeira, dizendo: Senhor, ajuda-me a vencer a maldade que insiste em prevalecer nos meus atos. Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo para que eu perceba por onde eu devo caminhar. Senhor, ilumina a minha mente para que no momento em que eu ler o Evangelho, eu compreenda o que aquela palavra está pedindo a mim. Se nós lêssemos o Evangelho todo dia, meus irmãos e minhas irmãs, nós teríamos uma grande transformação em nossa vida, muito grande mesmo. Porque se nós nos tornarmos irmãos e irmãs de Jesus, significa que nós seremos também engajados nessa luta contra o mal, que nós seremos capazes de vencer o grande egoísmo que tenta dominar a nossa vida, que nós teremos a força para agir contra todas essas tendências ruins que estão por aí. Amemos nosso Senhor Jesus Cristo, procuremos essa intimidade com o Espírito Santo e olhemos para Maria Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré, como um grande exemplo de que, assim como ela foi capaz de ser dócil e se deixar conduzir pelo Espírito Santo, nós também somos. Basta que nós digamos o nosso sim e que esse sim seja renovado cada dia, na graça e na força do Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.